Áudio 10 da História da Vida de George Miller. Capítulo 6. Um novo começo. George Miller olhou do púlpito para a multidão com os seus chapéus balançantes e cabeças calvas na capela Ebenezer, em Teimas. Muito havia acontecido nos últimos 3 meses desde que deixara Londres. Ele voltou para Devon a fim de visitar o seu amigo Henry Craig, que providenciou para que ele pregasse em diversas capelas ao redor da área durante a visita. Agora, 12 semanas depois, a capela Ebenezer pedia que ele se tornasse seu pastor. Quando observou a congregação, George sabia que não fora uma decisão fácil. Na verdade, algumas pessoas deixaram a igreja e depois da chegada do jovem empreendedor prussiano, que pensava poder pregar para bons cristãos ingleses. Ainda assim, outros ficaram impressionados com a sua pregação, em particular com seus resultados. 5 novos convertidos se juntaram à igreja por causa da pregação de George, e eles mais do que preenchiam os espaços criados por quem deixou a igreja quando ele se tornou o novo pastor. Quando terminou o sermão matinal, George limpou a garganta e disse nervoso: "Há mais uma coisa que eu preciso dizer. Aceito sua generosa oferta em me chamar para ser seu pastor com uma condição. Não posso lhes prometer quanto tempo ficarei aqui. Preciso ser livre para ir aonde Deus me conduzir, quando Ele o fizer. Se vocês me permitirem fazê-lo, ficarei e serei seu pastor." Ao olhar para a pequena congregação de 18 membros, perguntou-se se não estaria cometendo um erro. Ele orou muito antes de aceitar o cargo. Parecia estranho para ele que Deus o guiasse para longe de uma cidade movimentada como Londres, para Teimas, uma pequena aldeia onde se pescam salmões à beira do estuário de Tyne. A congregação era composta por pescadores e suas mulheres, na maioria sem instrução formal. Ainda assim, George lembrou-se de que se estivesse preparado para viajar, haveria bastante trabalho para um missionário fazer em Devon. Os grupos cristãos de New Nabat até Exeter estavam ansiosos para que George pregasse em seus estudos bíblicos semanais e reuniões de oração. E ele estava mais do que feliz em fazê-lo. Na verdade, depois de se tornar oficialmente o pastor na capela Ebenezer, George passou a conhecer as estradas que atravessavam Devon como a palma da própria mão. Um lugar que particularmente gostou de visitar no verão de 1830 era a casa Norderhay, em Exeter. A casa Norderhay era um estabelecimento de embarque, cuja governanta era uma senhorita chamada Mary Groves. Mary era uma cristã firme, com 30 e poucos anos, que gostava de conversar com George sobre assuntos religiosos, em especial sua opinião a respeito dos irmãos de Plymouth. George tinha desfrutado várias conversas longas com ela antes de perceber que, na realidade, ela era irmã de Anthony Groves, o missionário da Pérsia, sobre o qual ouviu tanto falar. Então percebeu por que Mary tinha tantas opiniões interessantes sobre os missionários e a igreja.
Quanto mais tempo passava com Mary Groves, mais George gostava dela. Mary não era uma espécie de mulher que ficava soltando risadinhas como Ermengarde. Nem era bonita como ela. Na verdade, Mary tinha um dos maiores narizes que George já vira em um homem ou em uma mulher. No entanto, algo nela o atraía. Mary olhava diretamente nos olhos dele quando falava e esperava que ele a tratasse como igual, não como uma decoração. Mary recebera mais educação formal que a maioria das mulheres de sua época. Ela falava francês, latim e hebraico e sabia mais sobre astronomia que George. A relação floresceu e George se viu apaixonado por Mary. O sentimento o surpreendeu por mais de um motivo. Primeiro, Mary Groves contava 33 anos, 8 a mais que ele. Segundo ele, não estava procurando uma esposa. Isso nem lhe passava pela cabeça. Do que lhe dizia a respeito à esposa o retardaria. E se Deus o chamasse para ir a algum lugar estranho ou remoto, ele poderia esperar que sua mulher o seguisse? Ele não se sentiria como se o casamento o tornasse um prisioneiro? Ainda que George não esperasse que uma mulher qualquer o seguisse, havia algo diferente em Mary. Uma vez que ela vira seu irmão e cunhada desistirem de tudo o que possuíam e partir para o campo missionário, George sentia a disposição dela de fazer o mesmo, se necessário. Ele falou com Mary sobre seus temores e Mary lhe assegurou de que o casamento piedoso o libertaria para fazer ainda mais do que fazia agora, e não o contrário. Em 7 de outubro de 1830, em uma cerimônia simples em Exeter, Mary Groves e George Miller se casaram. Depois de uma xícara de chá com os amigos, eles pegaram a diligência em Tynemouth. Enquanto carregava as malas e os baús de Mary para a diligência, George ficou um pouco surpreso. 2 dos 4 baús eram particularmente pesados. Murmurou: "Eu não sabia que você possuía tantos objetos." "Você não achou que minha família não tinha nada, não é?" respondeu Mary, ajustando a fita no chapéu. "Ganhei a prata da família, a porcelana da minha mãe e várias tapeçarias que estão na família há gerações. Acho que eles vão iluminar sua casa de modo considerável." Uma semana depois, todas as posses de Mary estavam perfeitamente dispostas na pequena casa de George, de tal forma que já não parecia que um homem solteiro havia morado ali. Mary limpou e poliu tudo até a casa parecer muito bem cuidada. Uma noite, George voltou para casa muito cansado da viagem. Mary o encontrou na porta com um sorriso. "Venha e veja como ficou tudo arrumado", ela disse, ajudando o marido a retirar o casaco. "Mal parei de limpar e arrumei o dia todo." Enquanto George olhava ao redor, seu coração afundou no peito. Sua casa estava começando a parecer como tantas outras que ele visitava, estúpida de coisas, bens que o impediriam de responder ao chamado divino para sua vida,
objetos que precisariam ser empacotados e transportados de um lugar para o outro, coisas que zombariam de sua tentativa de viver apenas para Deus. Ele se sentou com o casaco na cadeira. Isso precisa sair daqui, ele disse em um tom de voz baixo. O que tem que sair? Mary perguntou, franzindo o rosto. Tudo, respondeu George, gesticulando a mão pela sala. A prata, a porcelana e as tapeçarias. Tudo o que não for necessário precisa ir embora. Por que? Gaguejou Mary, ficando pálida e afundando em uma cadeira. Porque, disse George, eu viajo de uma ponta a outra de Devon, pregando que a Bíblia deve ser entendida literalmente, e volto à noite para uma casa cheia de bugigangas. Afinal, Jesus disse, venda tudo e dê aos pobres. Ele não disse? Sim, mas... respondeu Mary. Mas o quê? Seu próprio irmão fez isso, não fez? Disse George, cortando-a. Ele ia ser missionário, algo diferente, muito diferente, protestou Mary. É mesmo? Perguntou George, erguendo as sobrancelhas. Você se esqueceu de que é casada com um missionário, um cristão prussiano enviado por Deus para a Inglaterra? Mary abriu a boca e depois a fechou sem dizer uma única palavra. Na noite seguinte, quando George chegou em casa, a prata, a porcelana e as tapeçarias haviam desaparecido. Sobre o armário da cozinha, no lugar da porcelana, estava uma pilha de dinheiro em notas. Mary apontou para ele e disse, faça o que você achar melhor com isso, George, e que Deus ajude a nós dois.